Fala pessoal, estamos aqui para mais um Expo Econcast, o podcast oficial do Expo Econ, e hoje aqui em Franca nessa edição que está sendo incrível. Eu me chamo Fábio Lutz, sou consultor especialista de e-commerce, faço parte do E-commerce na Prática, a maior escola de e-commerce do mundo, e estou aqui hoje com Vanderlúcio Andrade, ele que é especialista quando a gente fala na questão de pagamentos, né? Ele faz parte da Entrepay, vou deixar ele se apresentar depois, só que assim, quando a gente está trabalhando com e-commerce, a gente fica todo ansioso para vender, a gente quer vender logo. Só que a gente tem que saber como fazer isso com segurança, agilidade, praticidade, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Vanderlúcio, muito obrigado, antes de qualquer coisa, um prazer ter você aqui com a gente. Primeiramente, eu que agradeço, cara, é um prazer enorme estar aqui no Expo Econ, em Franca, que a gente sabe que aqui é um polo extremamente expressivo e-commerce, cresce muito, ele alavancou muito e continua crescendo pelo polo têxtil e por outras coisas que vem trazendo. E a gente está muito feliz porque a Entrepay, ela foi criada dentro de um fundo de investimento chamado Entre Investimentos e ela foca muito em levar soluções para empresas que precisam mudar seu modelo de negócio. Precisam de mais segurança, de mais transparência, que ela precisa de ter uma solução mais ágil, mais escalável. Então a Entrepay quer estar exatamente aonde o cliente está. A gente criou um giro Entrepay para exatamente a gente estar onde o cliente está, entender o que ele fala, saber o que ele precisa e levar o que a gente tem de melhor para esse cliente. Ah, perfeito, perfeito. Posso chamar de Vander? Pode, por favor. Perfeito. Até um favor. Vander, assim, igual eu falei, todo mundo que começa o e-commerce quer, obviamente, vender, né? Sim. Só que quais são os maiores desafios para quem tem um e-commerce ali, quando a gente fala de meio de pagamento? Taxa, segurança, o que pesa mais ali que a pessoa tem que ficar atenta? A gente tem uma mudança significativa depois da pandemia, que as pessoas começaram a vender muito no e-commerce. E junto com isso veio também junto os fraudadores. E esses fraudadores, cara, são muito criativos. Problema sério, né? Eles são muito criativos. Depois eu conto uma história que eu já passei com eles. Exato. E aí essa criatividade ligou o alerta máximo que a gente tem hoje, que é a segurança. Como é que eu tenho mais segurança no e-commerce? Como é que eu levo camadas e mais camadas? Como que eu faço o cachorro realmente correr atrás do rabo para ele poder, cara, proteger todas as portas possíveis, porque alguém vai abrir uma nova porta. Quando a gente fala nisso, a gente como adquirente leva o que para esse cliente? Cara, eu vou levar para ele, vou levar camadas de 3DS, eu vou levar camadas de tokenização, vou levar tokenização de bandeira, eu vou levar click to pay, eu vou levar todas as soluções junto com bandeira, com Bacen, para levar a melhor experiência mais fluida, com maior identificação e mais transparência. Se não tiver transparência no e-commerce, ela vai acabar acontecendo em chargeback, vai acabar acontecendo em fraude e vai quebrar muita empresa. Então, quando eu olho para esse mercado, eu penso para ele em posicionar como? Cara, eu vou te entregar o melhor gateway, com as melhores integrações, com a melhor escalabilidade, altamente escalável, uma solução em nuvem que, se você precisou de vender muito do dia para a noite, uma Black Friday, uma campanha, você vai conseguir usar a mesma plataforma, você não vai precisar de trocar. Então, é entregar essa solução para que ele tenha mais segurança, mais escalabilidade e, ao mesmo tempo, ele tenha mais conforto de vender em um único lugar e ver todas as suas transações, seja Pix, débito, crédito, wallets, em um único lugar. Seja as novas transações, o Click to Pay, que está chegando no mercado forte. Então, é entregar todas elas num único lugar para ele ter essa segurança e ter todo o conforto de falar assim, cara, eu estou mais protegido. Não que eu tenha que baixar a guarda, mas eu estou mais protegido com esse parceiro. Não, e assim, você trouxe vários termos que talvez a pessoa que está assistindo em casa não entende ainda. Mas, porque também é comum a pessoa não ligar para essa parte de segurança. Aconteceu isso com a gente lá atrás. Quando eu comecei o nosso negócio lá atrás, 2018 mais ou menos, a gente vendia muito no Mercado Livre. A gente começou pelo Mercado Livre. Sim. Aí a gente abriu nossa loja virtual. Como eu trabalhava com relógios, né? Talvez vocês saibam aí que é um produtinho que o pessoal gosta bastante de fraudar, né? Exato. Aí, basicamente, a gente abriu nossa loja e, cara, depois de uma semana sem fazer nada, começou a vender muito. E começou a vender. Aí até que chegou o momento que poxa, tem uma coisa estranha aqui, a gente não tá fazendo muitas ações. De onde estão vindo essas vendas? A gente começou a olhar. Sim. E aí eu comecei a identificar que tinha algumas características nessa compra. E-mails que tinham nomes ali da pessoa com números aleatórios. Sim. Tudo de uma mesma região também, no raio de uns 20 quilômetros. Aí eu comecei a ver umas características e até no dia eu falei, não manda esses relógios, segura aí pra gente analisar. E aí a gente foi descobrir, Wander, o seguinte. Sim. Que a gente estava utilizando um adquirente direto
né, para o pessoal entender, você hoje tem intermediador de pagamento, talvez você pode até falar um pouco sobre isso, a diferença. Você tem intermediadores de pagamento que muitas vezes tem essas camadas de segurança. Exato. Só que você consegue conectar no seu site também o adquirente direto, Sim. que não tem algumas camadas de segurança ali, né, principalmente essas de antifraude. E aí, basicamente, os caras estavam cometendo essas fraudes ali, usando, né, cartões clonados ou cartões roubados. E aí, depois de um mês, o que começou a acontecer? Chargeback. Começou a vir o famoso chargeback, que é quando a pessoa que é dona do cartão entra em contato ali com o cartão dela e fala, ó, essa compra não fui eu. E aí, o que acontece? Volta tudo para você, lojista. Se quiser falar um pouco sobre isso. É o famoso desacordo comercial, isso, né? Aí. Então, vocês vão ouvir com muita frequência isso. Todo mundo que está acostumado com e-commerce ouve muito do chargeback. E é isso, o desacordo comercial, ele tem um desacordo realmente real, que pode acontecer. O cara não respondeu, não deu retorno, mas tem muito desacordo comercial, que é a pessoa fraudando. E esse fraudando, por isso que tem que tomar todo esse cuidado. Quando você vai para uma loja que ela faz o tratamento devido desses dados, o dado do cartão, ele não foi tokenizado. O que é tokenizado? Ele pegou esses dados, salvou dentro do adquirente, dentro da bandeira e devolveu para você só um token. Então ele evita que aquele dado vaze. Então quando você tem isso, são camadas. Hoje a gente se preocupa muito isso. Eu mesmo como adquirente direto, eu entrego essas camadas para o meu cliente, para ele ter uma venda digital mais fluida. Então a plataforma dele que ele vai usar não vai pegar os dados do cartão. Então eu vou proteger a informação daquela pessoa, nem a loja, nem a plataforma vai ter aqueles dados. Ele vai devolver só um token falando que pode pagar nessa plataforma por esse dispositivo. Isso são camadas que mudaram bastante, evoluíram muito e a gente se preocupa em levar essa experiência. Quando a gente vai conversar com o e-commerce hoje, exatamente esses casos, como o seu caso do relógio, a gente senta, cara, vamos pensar em todas as possibilidades. O cara fala assim, mas aí é muito. Não, mas quando a gente pensa em todas, a gente vai blindar a maioria. Então a gente blinda essa maioria junto, a gente faz essa venda consultiva. Cara, qual o horário que vende, qual o horário que tem que ter uma trava, como é que a gente conecta, hoje é possível, já conecta inteligência artificial para exatamente fazer essa monitoria. Eu não preciso esperar acontecer um mês para depois ver que teve transações no mesmo horário, no mesmo momento. Não, eu já posso colocar elas como parâmetros, regras dentro do meu antifraude e já falar, cara, a mesma venda não pode acontecer no mesmo endereço, no mesmo CEP, a mesma venda não pode acontecer com o mesmo valor várias vezes, com o mesmo cartão, né? Então a gente começa a criar essas inteligências e levar essa bagagem que a gente traz de vários outros clientes como boas práticas para esse e-commerce. Então o que a gente faz? A gente pega esse cara que está começando o mundo do e-commerce hoje, dando aquela experiência para ele de, cara, você vai ter experiência de um grande e-commerce, que já sabe tratar melhor a fraude, porque a gente trouxe as lições aprendidas. Então, com as informações que vocês têm, então vocês conseguem identificar padrões atípicos de uma compra comum, né? Exato. Acaba sendo os padrões típicos de um fraudador, muitas vezes. E os crimes, eles se repetem muito, né? Essa coisa quando você começa a colocar lá a informação num site comum, é muito triste porque tem a Dark Web que chega lá, os caras colocam, consegui fazer várias vendas com um cartão nesse site. Então o que a gente fica sempre atento travar, a gente se antever, né? A gente não só esperar acontecer, a gente se antever o fato para fechar o máximo de portas possíveis e qualquer coisa que estiver fora daquele comportamento, realmente ligar alerta. E esse alerta a gente sentar com o cliente, você quer um alerta que bloqueia, você quer um alerta que só te mostra, pode acontecer? Pode, mas é raro, né? Então você começa a criar, e aí a gente se preocupa muito em conectar parceiros, né? Quando você fala assim, pô, eu sou adquirente, eu não vou fazer tudo muito bem feito, mas eu vou conectar com todos os parceiros do mercado, eu vou conectar com todos os antifraudes, com todas as face matches daquele, sabe quando você vai fazer a compra lá no Mercado Livre, 2 da manhã, cara, agora você vai ter que validar seu rosto. Aquilo ali dá uma segurança, por quê? Pô, você não compra nesse horário, você está comprando nesse, então eu vou lá validar o seu dispositivo, o seu rosto. Então, a gente busca esses parceiros de tecnologia, Único, ClearSale, Conduto, a CyberSource da Visa, para quê? Para entregar essa experiência para o cliente. Eu entregar um Lego de soluções e o cliente poder escolher. Eu quero conectar com essa, e a gente ser realmente agnóstico. A gente é muito do código aberto. Eu deixo o meu cliente escolher as soluções que ele quer integrar. E aí eu evito que ele fique o quê? Conectado direto, sem nenhuma camada de proteção. Sim. Aproveitando que você trouxe essa questão do cliente, né? Do cliente também trazer o que ele precisa. Sim. Quando a gente fala de meios de pagamento, o que é que os clientes valorizam mais? Velocidade, segurança, enfim. Hoje em dia o cliente está muito, como eu falei, o cliente já ficou preocupado, né? Apesar do chargeback já não ser tão novo mais. Então ele está muito preocupado em ter
o menor nível de cancelamentos, né? E esse cancelamento no Brasil, infelizmente, ele pode acontecer daqui a 4 meses, 6 meses, até 1 ano, dependendo do caso. Então ele quer trabalhar com situações que realmente vão trabalhar para ele entregar a solução que ele se sinta mais confortável. Mais confortável em quê? Qual o tipo de aprovação que eu estou tendo, qual o tipo de cartão que eu estou trazendo, qual o tipo de bloqueio, de sinalização que ele já está me trazendo. A escalabilidade é extremamente assim, um fator de decisão. Porque imagina, no e-commerce, a gente tem que criar campanha. Criar uma campanha agora. Eu vendo todo dia R$1.000 por dia. De repente eu criei uma campanha, vai subir para 10 mil, 15 mil, porque eu estou vendendo estoque, eu fiz uma negociação nova. Então ele quer ter escalabilidade, só que junto com essa escalabilidade, ele precisa de ter, além da segurança, ele precisa ter um parceiro que consiga virar e falar assim, olha, esse estabelecimento comercial vai fazer campanha. Então eu tenho que trabalhar próximo dele, para chegar lá para os bancos e falar assim, cara, vamos aprovar para ele nessa data, porque esse volume adicional, quando se faz isso a gente consegue melhorar essa aprovação. Então a gente leva essa experiência para ele desde que ele traga. Quando você vai fazer uma campanha, né? Black Friday tá chegando, né? Black Friday, cara, Black Friday você tem que começar 20 dias antes e mais 20 dias depois. E depois já preparado para o Natal. Então você tem que pegar esses estabelecimentos, entender como é que eles estão, mostrar como é que está o nível de aprovação, melhorar as práticas que ele tem, para que ele escolha cada vez melhor o quê? O parceiro que entregue para ele confiança, segurança e escalabilidade. Precisei de vender 1 milhão de vendas, eu tenho que conseguir vender. Isso com segurança. E isso é muito importante, né? Porque essa escala muito rápida, muitas vezes, está ligado a uma segurança. Por exemplo, se tem uma segurança muito alta, quando você vai escalar muito rápido, vai bloquear. Exatamente. Porque é um padrão atípico ali, né? Isso que você está querendo dizer. Então tem que ter tendo essa conversa com seu parceiro, você vai estar na frente de muitas empresas. Exato. Acho que o fator predominante para poder ganhar o jogo é estar presente. Cara, é estar entre parceiros ali, a gente está no dia a dia, ouvindo esse cliente, o que ele vai fazer. Porque exatamente, o comportamento, talvez daqui a uns 5 anos, já consiga saber qual data que ele tem em picos. Mas quando ele começa, ele não sabe. E aí qualquer coisa que fique pico, o que vai acontecer é exatamente o quê? O antifraude vai bloquear. Bloqueia porque é um comportamento fora. Então a gente quer trabalhar nisso sempre no preditivo, pensando em datas, montar o calendário do ano inteiro, quais são datas festivas. Legal. Que aí a gente consegue trabalhar com o cliente, cara, nessas datas você vai vender mais, seu ticket você vai fazer campanha, como é que eu te ajudo a você vender mais? Então eu não quero ser só autorizador de pagamento, eu quero que esse cara venda mais. Sim. E assim, uma loja virtual, de certa forma, que converte, ela não depende só de segurança. Exato. Ela depende também de muitas funcionalidades, né? E hoje, quais são os diferenciais que a Entrepay oferece que ajuda ali muitas vezes na conversão daquela loja? Link de pagamento, checkout transparente, recorrência, software descriptor, o que você... A gente se preocupou muito em entregar tudo isso numa única plataforma para quê? Porque o meu cliente tem uma única integração. Então, quando ele vai ter integração, seja Pix, débito, crédito, wallets, quero recorrência, quero criar planos separados, quero fazer split de pagamentos, eu entrego uma plataforma única para ele que ele possa ter todos os serviços no único lugar e os novos eu incluo também nessa plataforma. Para quê? No futuro ele quer... chegou um novo meio de pagamento, chegou um Pix parcelado, ele só vai adicionar uma feature nessa plataforma. Então eu me preocupo em entregar para ele um único ponto de integração, que seja também escalável, e nesse ponto de integração ele consiga fazer todo o ecossistema de pagamentos, desde a emissão de um boleto Pix, uma recorrência, fazer um plano de assinaturas customizado por tipo de cliente, só que num único lugar. E se ele quiser também conectar o mundo dele, no meu caso eu tenho essa particularidade, eu conecto o mundo físico com o digital. Eu entrego para esse cliente as vendas dele todas de um único lugar, seja físico e dígito numa única plataforma. Então isso facilita muito para ele fazer conciliação, para ele poder ver o caixa, ver como é que está o fluxo deles de estoque. Então eu entrego tudo num lugar só para facilitar. E uma coisa que você falou interessante é a questão do fluxo de caixa, né? Exato. É um outro ponto que os lojistas precisam muitas vezes de uma ajuda de uma antecipação, né? Ter uma antecipação mais rápida ali dos pagamentos, não recebendo fluxo. Como que vocês atendem hoje os clientes em relação a isso? Hoje tem uma particularidade muito legal nossa, porque como eu não sou banco e nem quero ser banco, eu quero ser sempre uma empresa de código aberto, que é também código aberto para fundos. Então eu permito que outras empresas tragam fundos para antecipar para os meus clientes. Até clientes que querem antecipar.
Então eu permito que ele traga um FDIC dele para poder antecipar para clientes que vão estar naquela base. Quando eu olho, às vezes, um subadquirente, seja um white label, eu permito ter mais fontes de captação. Então o cliente ele precisa de captar. Talvez um fundo específico não tenha, mas eu tenho ali um hub que tem vários fundos que vão saber, olha, essa loja do seu Manuel quer antecipar. Eu antecipo para ele. Então eu conecto mais pessoas, mais opções de antecipação para ele, fazendo com que ele possa escolher. Tem um cardápio até mesmo na antecipação. Perfeito. E além das soluções digitais, vocês também têm soluções físicas, correto? Sim, exatamente. Como que vocês conectam as soluções físicas, as digitais? Porque é muito legal ter isso tudo unificado, né, no lugar só. Exato. Como eu sou o adquirente, tanto a parte do gateway quanto a parte do mundo físico, que é uma plataforma captura, eu uso a mesma processadora. Então a processadora é ela que é a fonte de dados para alimentar o meu portal. Então a processadora já está conectada para aquele EC, para aquele CNPJ, e ela vai trazer tudo dele. Se tiver físico e dígito, classificado. Isso é físico, isso é dígito, esse é digital recorrente, esse é digital com bandeira A, B e C. Então eu levo essa visão para ele porque eu também tenho a credenciadora fazendo os dois ambientes. Entendi. Legal. E a gente está vivendo um momento assim de muita evolução e muita coisa, um crescimento muito rápido. Na verdade, Sim. Desde que o digital, no geral, né, começou a crescer, internet, o mundo começou a evoluir muito rápido. E a gente sabe que é tendência o tempo todo, novas tendências. O que você enxerga de tendência para a questão de pagamentos? Muitas vezes, igual você falou, né, autenticação por face, que é igual que acontece hoje já em várias plataformas. Saí da minha cidade, tô aqui igual hoje, vou fazer um pagamento. O que o aplicativo vai fazer? Vai ler minha face, porque ele identificou que eu estou num lugar que não é comum. Exato. O que você enxerga assim, de tendências quando a gente fala de pagamento? Quando a gente olha as camadas, né, até o facial é muito legal, né? Quando a gente fala aqui do Pix, né, que a gente trouxe aqui, a China já estava com o Pix lá em 2007, ela já estava rodando o QR Code, e ela em 2015, 2016, ela já estava avançando com facial para o pagamento, inclusive no mundo físico. Por quê? Porque é mais uma camada, é mais uma atualização, né? É um facial que tem que estar vivo, né? A íris, o olho está piscando, você não consegue colocar uma foto. Então essas coisas estão trazendo uma segurança que antes as pessoas viam como custo, hoje elas estão vendo como, não, eu tenho uma estabilidade maior. O que é estabilidade? Lembra lá daquele chargeback que 6 meses depois virava? Quando eu tenho essa com face match, que é essa validação, cara, o risco é quase zero. Então, quando eu levo esse quase zero, ele vai escalar. Hoje ele ainda está muito acessível para grandes corporações. O que vai acontecer? Isso vai tomar um corpo, vai chegar no seu Manuel lá da padaria, que a gente brinca muito com o seu Manuel, que aquele cara também vai vender o link de pagamento com Face Match. Ele entrega essa solução. E eu, quanto adquirente, quero estar conectado com todos os Face Matches, com todos os antifraudes, todas as soluções que vão fazer triangulação de geolocalização do celular, né? Não tem jeito, a gente é refém desse smartphone. Então tá tudo ali. Então a gente conseguir buscar soluções com inteligência artificial e ao mesmo tempo com geolocalização para levar essa experiência para o seu Manuel da padaria, a mesma que a gente entrega para o grande atacado, para o grande varejista, mas entregar a eles com um custo acessível, sendo bem justo ali na operação. Como que a gente faz isso? Escalando. Tecnologia, quando escala, o preço cai. Então a gente está focado acompanhando o mercado e acompanhando como? Eu quero me integrar, eu não quero ser dono das tecnologias, quero me integrar todas. Então, usar o que o mercado está fazendo de bom, né? Exato. Eu acho que é muito por esse caminho. E assim, para a gente caminhar aqui para o final, qual conselho que você daria para aquele lojista que está começando ou que tem um e-commerce, para ele realmente, para dar tudo certo ali nessa parte de pagamento? O início do e-commerce é sempre aquela preocupação, né? Às vezes a gente vai muito pensando só na taxa. Pô, eu tenho que pensar na taxa, eu tenho que pensar no quanto eu vendo mais, no quanto eu vendo menos, ou eu tenho que pensar realmente o quanto é sadia a minha operação. Então a gente sempre recomenda que as pessoas busquem uma consultoria com o mercado, busquem consultoria com um especialista que já vende no seu segmento, para falar, não vende de tal parcela até tal, porque nesse início é difícil. Ou então, vende tal produto primeiro, faz um mix, para poder fazer o quê? Eu conseguir entregar uma experiência melhor. Ele está aprendendo. Ele não tem como chegar para ele o que está aprendendo e falar assim, cara, amanhã eu vou vender tudo. Então, eu tenho que ir aprendendo e ir ajustando de acordo com aquele modelo de venda. Cara, eu vou vender todos os meus itens? Eu consigo entregar todos? Não, eu não consigo entregar. Eu vou ter problema de não entregar e aí vai ter o chargeback legal. Então, eu também tenho que estar preparado que o chargeback não é inimigo. Ele existe legalmente, porque pode haver o desacordo comercial. Então, eu tenho que conhecer muito isso. Então, eu tenho que me aprofundar. Então, estou abrindo um e-commerce hoje, se aprofunda no que é o e-commerce, quais são os desafios,
para quem que eu vendo, por que que eu tenho que tokenizar o cartão e não deixar ele salvo, por que que eu não posso receber o dado pelo telefone para poder mandar a pizza para o cliente, porque quando eu coloco todas as soluções em lugares que são mais seguros, pode parecer que é mais caro, mas em um espaço muito curto de tempo, ele se prova que ele ficou mais barato porque você teve menos contestação, você foi mais eficiente, seja vendendo na rede social, vendendo com link de pagamento, vendendo no Instagram, ou mesmo vendendo no seu próprio e-commerce. Porque você começa a ir aprendendo, pô, quanto eu consigo aprender com isso? Não adianta eu chegar, vou virar a chave e vou vender tudo amanhã. Senão eu vou colocar o relógio, vou vender 1000 relógios e vou descobrir depois que o problema já está vendido. Eu já vendi, já entreguei e aí já vai abrir contestação. Então o ponto é, calibra, a gente está sempre disposto a ser um parceiro consultivo de como é que eu te ajudo a calibrar, vender para quem, com quem, e procurar os parceiros sempre que estão certificados, que usem certificados internacionais de segurança. Cara, o cara é uma plataforma de e-commerce que usa um PCI, ela vai te dar uma credibilidade maior, porque ela está falando que ela segue padrões de segurança, que ela vai garantir que seus dados não vazem. Olha nos últimos anos quanto que a gente teve de vazamento de informação, vazamento de dados. Então a gente precisa de buscar parceiros que tenham certificados de segurança para poder te entregar na melhor loja. E também a mesma coisa com pagamentos. A gente tem muito facilitador de pagamento que nem sempre ele cria as camadas. Do mesmo jeito que também tem adquirente direto que ele não tem, mas ele possibilita que integre. Então procure sempre quem tenha camadas para você calibrar. Não vira seu modelo 100% para o digital, porque você vai amadurecer. Depois que ele amadurece, você consegue ir virando. Ah, perfeito, Wander. Cara, muito obrigado pelo bate-papo. Acho que foi bem legal, bem proveitoso. Qualquer dúvida que você tiver aí, pessoal, pode colocar aqui embaixo também, tá? Que a gente responde. Queria deixar para você aí, para você se despedir, onde a gente acha também a Interpay. Fica à vontade aí, pessoal. Bom, primeiro, super obrigado aí por estar aqui junto com vocês. O evento está sendo super produtivo, tá casa cheia, né? Um calor enorme, mas é um calor bom. E a gente está nas redes sociais, a gente está no site entrepay.com.br. Estamos em São Paulo, mas estamos no Brasil inteiro. Então a Entrepay está focada cada dia em estar mais disponível e a gente está focado em estar onde o cliente está. Então, assim, onde tiver demanda, a gente vai estar presente. Hoje a gente está atendendo norte a nordeste. Vou entregar equipamento hoje de barco em Manaus, do mesmo jeito que eu entrego e-commerce para qualquer lugar no Brasil inteiro. Então, a gente está focado em estar presente e ouvir o nosso cliente. A gente é uma escutativa. Então, a gente está disponível nas redes sociais, no LinkedIn, onde quiser falar com qualquer um da Entrepay, você tem lá um guardião de você. Então, conta com esse time. Muito obrigado a vocês aí mais uma vez. Obrigado a todo mundo que está assistindo também. E estamos 100% à disposição. Valeu, Wander. Obrigado. Obrigado. Um abraço, pessoal. E você que está acompanhando, olha só, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho, tá? Que vão ter ainda outros episódios. Infelizmente, está acabando, né, as edições da XPCon. Essa é a penúltima aqui em Franca, mas até agora está sendo tudo incrível. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.